colocar lá no canal. Tá bom. Vamos lá. Então vamos Espero começar. Boa supra essas noite, expectativas. pessoal. Como vocês estão? Vamos começar então com a nossa psicóloga Isabela Tavares. Isabela, quando você quiser se apresentar, começar a falar, tranquilo. Tá bom, boa noite, pessoal. Eu sou Isabela Tavares, eu sou psicanalista, eu sou psicóloga e estou muito feliz com esse convite. O ambiente acadêmico é um ambiente que me atrai muito. Acho que talvez por isso a Grazi tenha me dado essa missão de conversar um pouquinho com vocês hoje. A minha pretensão não é uma aula, e sim uma conversa, para a gente pensar um pouco algumas questões e a diferença que a gente pode pensar entre psicologia e psicanálise no âmbito da ética. Né? Como vocês têm aqui a Grazi para dar essa aula de ética para vocês dentro da psicologia durante todo o semestre, eu pensei em marcar essa diferença aqui, né? Porque pelo menos eu não sei como é a estrutura do curso de vocês e tal, mas pelo menos no nosso curso, né? Eu e ela fomos colegas de curso, tinha uma questão muito de colocar a psicanálise dentro da psicologia, a psicologia dentro da psicanálise, ficar nesse vai e vem. E é importante, eu acho, para formação, né, enquanto psicólogos, até para entender de outras abordagens mesmo, qual é o lugar da psicanálise. Eu posso colocar o slide, Grazi? Pode? É só virem apresentar, né? Que a pessoa não é professora. Espera. Lá vai a pessoa analfabeta funcional. Por que que não tá indo? Tem que ter quinta série para compartilhar a tela? Parece que eu não tenho, né? Olha, você vai lá em apresentar agora, né? Sim, senhora, Aí tô você aqui. foi em tela inteira ou uma janela? Tela inteira. E aqui apareceu que não foi possível. Não sei por quê. Tenta de novo, só que tenta uma janela. Tá. Mesma coisa, não foi possível. Tem de conceder as autorizações para partilhar. Onde eu vou fazer isso? Ah, Tá, vou tentar de novo, que agora eu desbloqueei o negócio. É, não quer dar. Você quer que eu te envie, Grazi? se você quiser também, normalmente nas outras apresentações deu certo sair e entrar de novo. Você quer tentar sair e entrar de novo? Tá, vou fazer isso então. Só um minuto. Tranquilo. Gente, só para passar algum aviso, hoje então eu já vou disponibilizar lá no Google Classroom, através do Google Meets, nossa, Google Meets, Google Forms, olha o tanto de Google, gente, para vocês preencherem ou um resumo da palestra de hoje, ou se não, em tópicos, tá? Os temas que foram abordados na palestra de hoje, ok? É, aqui não vai deixar eu apresentar mesmo. Mas eu vou falando então, e qualquer coisa eu posso Mas compartilhar os me slides. manda, me manda os slides que eu vou colocar aqui. Ótimo. Enviei. Tá, então vamos lá, vou contar um pouquinho do meu percurso enquanto a gente arruma essa parte para a gente de fato começar. Eu sou psicóloga formada pela PUC Goiás em 2016. Sou especialista em docência do ensino superior e atualmente faço especialização lá na PUC também
em psicanálise, sou psicanalista em formação desde 2016 também, e acho que talvez esse percurso aí desses 4 anos já tenha me dado alguma noção do que a gente pode trabalhar aqui. Atualmente eu trabalho no consultório e, enfim, sou membro da diretoria da Associação Livre Escola de Psicanálise. Lá a gente tem curso de formação, a gente tem, enfim, grupos de estudo, supervisão, clínica social, então é bastante trabalho. Deu certo, Grazi? Sim. Então Deixa pode eu compartilhar. Ei! Obrigada. Então vamos lá. Como eu disse, eu propus para que a gente conversasse hoje um pouco sobre a ética em psicanálise. Deixei aqui o meu e-mail e o WhatsApp para, se vocês quiserem trocar ideia depois, mandar alguma questão que tenha ficado, porque né, a gente nunca consegue responder tudo ao mesmo tempo, sempre fica alguma coisa. Então, se ficar, tá aí para vocês. Vamos lá, Grazi, pode ir para o próximo. Ixi, saiu todo torto, mas eu juro que aqui em casa tava bonitinho. Vamos confiar. Eu propus algumas perguntas, porque partindo do pressuposto da psicanálise, a gente quase não afirma muita coisa. É importante perguntar primeiro. Esse lugar muito de saber a gente deixa para psicologia, mas vamos lá. Vamos pensar algumas coisas juntos aqui. Quais as implicações práticas da psicanálise em seu contexto clínico? Deve ser alguma coisa assim. Qual a diferença da ética da psicanálise e da ética da psicologia? De que modo o psicanalista exerce a sua ética? Por que a ética é importante em psicanálise? E o que a clínica psicanalítica tem a ver com ética? Essas são perguntas que eu vou tentar responder durante a minha apresentação. Vamos discutir aqui, vamos conversar. Se alguém tiver dúvida, fala aí que a gente vai se organizando, tá bom? Então vamos lá, pode passar. Sempre que a gente pensa em psicanálise, a gente precisa dar o contexto, né? A gente precisa estabelecer um percurso da construção do que é isso da ética para a psicanálise. A gente, então, entende que a psicanálise surgiu e nasceu com Freud, né, nos anos 1896, com os ensaios sobre histeria. E ali, no surgimento da psicanálise, o Freud estava muito preocupado com dar conta de transformar a psicanálise numa ciência natural, numa ciência médica, né? Ele entendia que tinha uma questão ali que não dava conta de ser respondida pela medicina e nem pela psicologia nesse sentido, pelos primórdios da psicologia ali, porque faltava alguma coisa que estava sendo ignorada. Essa alguma coisa ignorada, ele deu o nome de inconsciente. Ah, então foi o Freud que inventou o inconsciente? Não, não foi. O inconsciente já existia anteriormente. E por que é importante a gente fazer esse percurso, né? Estou aqui dizendo que existe esse percurso, mas por quê? Porque a construção do lugar do psicanalista, ela não se deu do dia para a noite. E, de novo, é uma construção, né? Freud mesmo marca, e depois eu vou trazer um pouco do Lacan também, Freud marca esse lugar que a psicanálise não é uma teoria em si, ela é uma prática, e a partir dessa prática a gente desenvolve a teoria. E o que a prática tem a ver com isso, né? Com isso que a gente está se propondo a conversar aqui hoje. Não é nessa prática que a gente tem que exercer a ética? Então, se é nessa prática que a gente precisa pensar a nossa ética, é importante pensar da onde que saiu essa prática. Por quê? Ixi, estou reverberando por aí. É eu, espera. Ô, Graziele, fala na hora que a gente entra aqui no Google Meet. Meu Deus! Pronto. Oi. Eu ia falar que é porque fala que quando usa o microfone e a câmera, parece que usa um microfone diferente, dá eco. Falou isso na hora que eu entrei no Google Meet. Será que tem a ver, não? Ixi, não, agora eu já consertei, porque eu tinha entrado no meu celular também para aceitar o povo. Agora deu certo. Então tá, então vamos lá.
É justamente nessa prática, então, que a gente precisa pensar a dimensão da ética. Então, aqui, no surgimento da psicanálise, Freud estava ali se colocando com uma ética médica, né? Até então, era aquilo que ele achava que precisava ser feito dentro daquilo que ele aprendeu na faculdade de medicina. A partir do momento que ele entende que existe o inconsciente, né, a descoberta do inconsciente, eu gosto dessa palavra descoberta porque não é uma invenção, né? Como eu disse, ele não inventou o inconsciente, ele descobriu que tinha alguma coisa a mais. E ele descobriu no tratamento das histéricas, que eram as mulheres que estavam internadas lá no hospital e eram colocadas na ala psiquiátrica, mas elas não tinham nenhuma deficiência orgânica, né? O corpo funcionava, mas não funcionava. E aí ele propôs, então, o inconsciente como algo que regia esses sintomas, essa sintomatologia dessas mulheres. Então ele estabelece a sua própria clínica, a clínica freudiana, a clínica psicanalítica, e aí a gente tem aqui até aqui atrás de mim, né, os livrinhos, uma obra extensa tratando disso. E em dado momento dessa obra, ele pensou, acho que a gente precisa falar um pouco do que é que o psicanalista faz, como o psicanalista trabalha, como se dá a dimensão ética da psicanálise. Grazi, pode passar, por favor. Então, Freud estabelece sua escola de psicanálise. Desde o começo, a intenção freudiana é de estabelecer uma escola que dê conta de transmitir para o próximo, de transmitir para o outro, para um outro aspirante a analista aí, esse desejo de atender, esse desejo de ocupar a função analista. Bom, o que forma um psicanalista, então? Nos artigos sobre a técnica de 1912, é o livro 12, inclusive, em 1912 até 1914, são vários textos, é um livro extenso, é o volume 12 da coleção do Freud, indico a coleção da Autêntica, para quem quiser adquirir ou, sei lá, flertar com isso, eu acho que a gente acha em PDF, hoje em dia a gente acha tudo em PDF, né, mas enfim. Nesses artigos, ele se propõe a dizer qual é o lugar do analista, qual é a função do analista, qual é a ética da psicanálise, qual é a ética do analista. E é aí que começa a diferença radical entre a psicanálise e a psicologia. Porque enquanto na psicologia nós temos um código, nós estamos tendo aí, né? Eu estou, inclusive, atrapalhando a semana de psicologia de vocês. Vocês deviam estar lá nas palestras, né? Naquilo tudo que é proposto, que vem muito de encontro com o discurso social, que vem muito de encontro com minorias, que é tudo muito necessário mesmo, mas a psicanálise não se propõe a ter essa regulamentação, não tem um conselho de psicanalistas, assim como tem um conselho de psicólogos. Isso por quê? Porque o que rege a psicanálise é a ética do desejo, e eu já vou dizer mais disso. Mas, enfim, lá nos artigos sobre a técnica, o Freud vai nos dizer sobre a direção do tratamento, sobre o início do tratamento, a dinâmica da transferência, recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, recordar, repetir, elaborar, vários textos ali daquele volume estão dizendo desse lugar que a psicanálise é para todo mundo? Não. Como assim, Isabela? Excludente, elitista, não sei o quê. Mas aí eu retorno a pergunta: a psicologia é para todo mundo? É uma questão mesmo para a gente pensar. Porque o que é esse todo mundo? O que é essa normatização? O que significa dizer que uma coisa serve para todos? Todos se encaixam dentro daquela coisa? E aí a gente tem os pós-freudianos. Vários, né? Bom, eu não vou dizer nomes porque eu vou me confundir entre a teoria que cada um deles propõe. Mas, enfim, vários pós-freudianos e eles simplesmente deram a mínima para aquilo que estava proposto em 1912 e depois também, né? Que o Freud morre só em 39. Então, ele ficou esse tempo todo aí
debatendo, até porque mais para frente tem análise terminável e interminável. Aqui em 1912 não tinha tido Primeira Guerra Mundial ainda. A Primeira Guerra foi uma coisa que marcou muito para o Freud o lugar do analista. Qual é a ética da psicanálise se eu mando os meus jovens para morrerem na guerra? Para que serve tudo isso? Né? Então tem muitas questões para a gente pensar na construção desse lugar de ética. O que é a ética? Né? E aí, então a ética tem ou não que se misturar com essa questão moral, a ética tem ou não que se colocar frente às exigências e às demandas, porque assim, até fevereiro, não era legal atender online, né? Era meio, era toda uma burocracia, você tinha que fazer cadastro no EPSI e esperar 60 dias para você ser ou não aprovado, e né? Não, mas aí entra uma pandemia e aí a gente tem que rever essa ética do atender online ou não. Então, percebem que, frente às mudanças, o conceito e a construção disso vai mudando, vai se alterando, invariavelmente. Pode passar, Grazi. Bom, aí tô aqui, né, começando a dizer disso qual que é a diferença, né, assim, e aí, percebam que eu coloquei um ponto de interrogação no psicanálise versus psicologia. A gente precisa colocar essas escolas de pensamento como opostas? E não, a gente não precisa colocar essas escolas de pensamento como opostas. Inclusive, elas podem andar e andam muito bem juntas, né? Até porque muitos psicanalistas são psicólogos, né? Eu mesma sou psicóloga e muitos outros da minha turma e de várias outras turmas também se formaram em psicologia. Então, assim, não são opostos, mas não são a mesma coisa. Essa é uma questão que é importante marcar também, não é a mesma coisa. Mas vamos lá. Eu disse que é uma questão que rodeia e norteia a formação em psicanálise, porque a gente que forma em psicologia e gosta, se interessa, quer saber alguma coisa a mais da psicanálise, fica muito nesse lugar assim, mas então, o que eu faço com esse diploma de psicóloga que eu tive, se a psicanálise é outra coisa, se a ética da psicanálise se coloca em outro lugar, se o desejo do analista é outra coisa, enfim. Então é sempre uma questão que vai se colocar, que vai se propor aqui para quem deseja para quem deseja fazer formação em psicanálise. E aí, para a gente pensar as principais diferenças das escolas do pensamento entre psicologia e psicanálise, a gente precisa pensar na questão do inconsciente. A psicologia admite que existe um inconsciente, mas não é o inconsciente da psicanálise. E aí nós precisaríamos de discursos aqui de psicólogos para definir para a gente o que seria o inconsciente na psicanálise. Olha o ato falho. Na psicologia. Porque na psicanálise a gente está aqui para dizer que o inconsciente é aquilo que não está nas profundezas do ser. O inconsciente se manifesta o tempo inteiro. E aí Lacan, na primeira clínica, vai dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. O que significa dizer linguagem, então? Né? E aí a gente retorna a Freud com Lacan, no primeiro ensino do Lacan, né? Que ele vai, então, que essa linguagem é o sonho, o ato falho, o xiste, a psicopatologia da vida cotidiana e tudo aquilo, né? A psicanálise não é uma abordagem psicológica, primeiro porque ela é anterior à psicologia enquanto ciência, né? Segundo, porque a gente fala de coisas radicalmente diferentes. O tratamento é diferente, o jeito de pensar, a visão de mundo é muito diferente. Então, né? O próprio Lacan dizia que a psicanálise não se aprende na universidade. Isso é verdade, assim. A psicanálise se aprende fazendo análise. É lá na sua análise pessoal que você aprende, inclusive sobre a ética que você tem que seguir enquanto analisante. Mas tem uma função de saber, de um conhecimento, de um lugar que é possível de aprender alguma coisa, mesmo que seja através da transmissão de um desejo por aprender.
Então, o lugar da psicanálise na universidade talvez seja esse de transmissão de um desejo mesmo. Então, só para concluir esse slide, o Lacan, então, no início dos anos 50, faz um retorno a Freud. Por quê? Lembra que eu falei que tinham vários pós-freudianos ali, que faziam várias coisas e cunhavam várias teorias? O próprio Freud tem vários textos discutindo com esses outros autores psicanalíticos também, mas eles abandonaram o conceito de inconsciente e começaram a usar a psicologia do ego. E aí Lacan vem dizer, então isso que vocês fazem é psicologia e não psicanálise. Tem essa diferença. Você passa para mim, Grazi, por favor. Eu coloquei aqui uma frase do Lacan, que está nos Escritos, que é um livro. A maioria dos livros do Lacan são seminários. Ele falava, e aí alguém digitava, datilografava o que ele estava propondo ali. Mas ele tem alguns livros escritos, e um deles chama Escritos, porque, né? Enfim. A ética consiste essencialmente num juízo sobre nossa ação, exceto que ela só tem importância na medida em que a ação nela implicada comporta também um juízo, mesmo que implícito. Tá, tudo bem que Lacan não é a pessoa mais didática para dizer do seu ensino, mas eu quis marcar essa frase porque ela fala muito de um lugar que a gente espera, né? O código de ética te diz o que é certo, o que é errado, então tem um juízo, o que, que você pode e o que você não pode dizer. Mas, nesse juízo do pode, não pode, já tem alguma coisa ali. Por que, que aquilo é definido como poder e não poder? Por que, que aquilo é definido daquela maneira? Por que que psicólogo não pode postar print de conversa com o paciente no Instagram achando bonito, com o nome, não sei o que lá? Por quê? Né? Não estou dizendo que está certo nem que está errado, assim, é questão mesmo, é para a gente pensar aqui, pensar nessa frase aqui, que lugar é esse que a ética ocupa para pensar a psicologia e a psicanálise, assim, né? O que que pode, o que que não pode, tem um juízo, mas esse juízo já é ajuizado antes. Tem um anterior. Porque estamos inseridos numa cultura, porque estamos inseridos num contexto regional, porque falamos português, língua portuguesa, né, PTBR. Então, tudo isso implica nesse juízo, nesse poder e nesse não poder, né? Vamos lá, Grazi, passa, por favor. Bom, então, a ética e a psicanálise. Lacan começa o seminário 20, se não me engano, se é o 20, com a pergunta: o que, que a gente faz quando a gente faz análise? E aí é importante a gente pensar que esse lugar da ética aqui que a gente está se colocando é um lugar muito da função clínica do analista. É importante colocar que analista é uma função. Fora do setting analítico, a gente é todo mundo analisante. Então, eu estou aqui falando para vocês de psicanálise, não sei o quê, citando referência, eu não estou aqui na minha função de analista. Eu estou aqui falando quanto uma analisante que estuda psicanálise, que às vezes, durante o dia, né, ali ocupa a função de analista, porque você só ocupa a função de analista dentro da transferência. E por mais que nós estejamos aqui todos transferidos com a professora Grazi, não há esse lugar, né? Não estamos em associação livre, não estamos nesse lugar aqui, nós estamos aqui num lugar de saber. Então tá, o que, que a gente faz quando faz a análise? Alguém já pensou nessa pergunta? Alguém que faz análise, quiser me responder no chat ou abrir o microfone, estou aberta. Faz ou já fez, enfim, né? Porque... Ai, alguém abriu, ó. Quero ouvir. Não? Ninguém? Então vamos lá.
Ó, temos respostas. Não. Olá, professora. Boa noite. Então, Isabela, eu não faço análise. Peraí que tá reverberando lá no celular da Grazi, só um instante. Não, o meu tá no mute. Ah, então vai. Vamos lá. Eu não faço análise, mas eu comecei um curso introdutório à psicanálise, porque eu faço terapia já há 10 anos. E eu me interesso muito por psicanálise. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas é que dá eco aí fica um pouco difícil, mas sim. E aí, eu gostaria de saber, você vai estar falando assim, para nós, por exemplo, esse conceito de transferência, igual assim, o que seria você falou que se manifesta pela, né, a psicanálise se manifesta pela linguagem, o que seria o xiste, né, na verdade, você vai estar explicando isso assim um pouquinho para nós? Ouviu? Sim, ouvi. Obrigada. Eu posso, se a Grazi não se importar, assim, a gente pode falar um pouquinho mais disso. Por mim, tudo bem, assim, né? Porque eu tô aqui, não sei. Pode tirar, pode falar, Isabel. Tudo bem, né? Então vamos lá. Essa noção de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem é uma noção lacaniana, né? Uma noção do Lacan em seu primeiro ensino. Lacan tem 2 ensinos. Um que vai até os anos 60 e um depois. Né? Nos primeiros anos, nos primeiros 10 seminários, a gente tem um Lacan estruturalista. E é aí que ele vai dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Depois a gente vai ter uma segunda clínica lacaniana, que é a clínica do real simbólico e imaginário, que é uma clínica do nó borromeano. Mas aí a gente é outro rolê, a gente fala disso depois. Mas essa estruturação linguística, aí a gente vai precisar voltar lá na linguística, porque foi lá que o Lacan tirou a noção desse inconsciente. Ele foi buscar em Ferdinand de Saussure, um linguista muito famoso, a noção de significante. Significante nada mais é do que a palavra pura. Mas para o Saussure, o significante está agregado de um significado. E o Lacan, ele vai subverter isso, vai dizer que o significante não está colado com o significado. Então, em análise, quando um paciente faz um xiste, quando um paciente solta um ato falho, quando um paciente troca uma palavra, ou quando um paciente elege contar um discurso lá, a história dele e tal, e, sei lá, se chamar de lindo. Ah, eu era lindo quando eu era criança. Ah, eu sou linda. Ah, não sei o quê. Essa palavra que se repete, essa palavra que aparece, é o significante. E aí você pode, no seu lugar, dizer, ah, linda, convencida, não sei o quê, tá se achando aqui na minha frente. E aí quando você pergunta, linda? Como assim linda? Porque aí parece meio besta, né? Nossa, o psicanalista é besta, fica por todo mundo sabe que é linda. Mas não, porque a grande sacada é que o inconsciente usa o significante descolado do sentido da linguagem popular, da língua mesmo. Então vai ter um sentido para aquela pessoa. Não sei se eu estou me fazendo clara, mas é mais ou menos nesse sentido, assim. A gente precisa investigar de que maneira a linguagem do inconsciente está se manifestando. Porque esse linda pode ser tanta coisa, inclusive linda. Né? Então, essa é uma questão que precisa sempre ter muito cuidado no tratamento ali, para a gente pensar esse inconsciente e de que maneira nós temos que ser éticos nesse sentido. Bom, mas vamos voltar aqui para o slide. Se eu não tiver te respondido, Maria, depois você fala que a gente conversa mais, tá bom? Grazi, você abre para mim de novo? Isso. Então vamos lá. A ética e a construção da realidade psíquica. Bom, cada pessoa que chega para você no seu consultório, no seu divã ou na telinha do seu computador, ela possui uma realidade psíquica diferente. Eu acho que até esse conceito de realidade psíquica tem um pouco de relação com a psicologia, né? A gente até fala disso
em psicologia, que cada um vê do seu jeito, é o ponto de vista, é o lugar de cada um. Isso tudo aí diz dessa realidade psíquica que é muito particular, né? E aí a gente precisa pensar a ética nesse contexto, porque, por exemplo, imagina que você está lá no seu atendimento e chega um paciente, e um analisante, né, sei lá, e diz uma coisa muito contrária ao que você acredita. Vamos supor que você acredita cegamente que, sei lá, existem ETs em Marte. E aí eu tô dando esse exemplo muito esdrúxulo para a gente não entrar em nenhuma polêmica e não complicar a aula da professora Grazi. Né? Então vamos supor que você acredita mesmo, assim, que é uma coisa muito importante para você que ETs existem em Marte, e é isso, tem vida, tá. E o seu analisante chega dizendo que acha a maior ridicularidade do mundo quem acredita em ET. Que essa pessoa, né? Qual é o lugar da ética aí? Aí a gente vai dizer, não, mas tá lá no código de ética que a gente não pode colocar os nossos preceitos acima dos preceitos do paciente. Isso aí tá claro, isso aí, né, claro como a água. Será? Será que é tão claro assim? Será que esse lugar que você se coloca de pensar e de se colocar ali como uma pessoa que está atendendo uma outra, não vai interferir na sua maneira de escutar essa pessoa? Não sei, pessoal. É uma provocação. É para vocês pensarem. Uma coisa que a gente aprende muito cedo em psicanálise é que nem tudo a gente vai sair com resposta. A gente vai tentando dar contorno, vai tentando dar forma para essas coisas. Aí, a gente vai ter que pensar o conceito de realidade psíquica em conflito com a cultura. E aí a gente vai para o texto do Freud, Mal-Estar na Cultura e O Futuro de uma Ilusão. É uma duplinha assim, essencial para quem gosta de psicanálise. Porque ali, né, pós-guerra, aquela coisa toda, o Freud já estava meio encasquetado com essa ideia de que a gente está dentro da cultura, essa cultura é o que nos amansa, é o que nos coloca para conseguir viver em sociedade, mas essa cultura também nos é prejudicial. Essa cultura também molda o lindo lado do paciente, essa cultura também molda acreditar ou não em ETs, né? Votar em XYZ candidato, acreditar ou não em Deus. Essa cultura está aí para moldar um tanto de coisa. Por que é importante a gente pensar nisso quando a gente fala de ética e quando a gente fala de psicanálise? Primeiro, porque uma das maiores críticas à psicanálise é que ela não está nem aí para a cultura. A psicanálise não está nem aí para nada. A psicanálise só quer saber de atender dentro do consultório. E a gente vê que não é bem assim, porque, né, lá em Freud a gente já tinha ele se desdobrando para entender essas questões. Tudo bem que talvez não tenha sido a melhor maneira de fazer, mas e aí? Quem é que vai dizer qual é a melhor também? Né? E quando eu digo que talvez não tenha sido a melhor maneira, porque talvez tenham 3 grandes textos sobre isso, né? O Mal-Estar na Civilização, O Futuro de uma Ilusão e a Análise das Massas, Sociologia das Massas e a Análise do Eu. São os 3 grandes textos sobre cultura. Mas tem vários outros pequenos textos. Enfim, não vou me delongar aqui. Aí, em 1914, o Freud cunha, de fato, a sua metapsicologia. Será que eu tenho esse livro aqui? Tem, tá ali. Sua metapsicologia. E aí, ele vai dizer que tem a primazia do inconsciente. O inconsciente é aquilo que rege o sujeito. O eu não é senhor em sua casa. Freud era um pouco ousado e ele dizia que a primeira ferida narcísica da humanidade tinha sido Galileu, que tirou Deus do centro e colocou o Sol, tirou o homem do centro e depois colocou o Sol. A segunda tinha sido Darwin, que tirou a noção de criação, né, e colocou uma noção evolucionista. E a terceira ferida era ele,
que tinha tirado o eu do centro. Agora nós não mais mandamos em nós mesmos. Um pouco ousado, um pouco, né, assim, se achar. Porém, em 1920, ele vai cunhar o conceito de pulsão de morte. Lembra que eu comentei com vocês que antes da guerra, o Freud estava ali se debatendo para tentar entender como era a sua clínica e a incidência da guerra, da Primeira Guerra, que para quem não se lembra, de 1914 a 1917, fundamenta a partir dali o que a gente chama da segunda tópica freudiana. Tem algo além do consciente, pré-consciente, inconsciente. O que vem aqui, volta assim, a gente vai sonhar, tem o retorno do recalcado, o sentido do sintoma, não sei o que lá. Tem isso. Ele não abandona hora nenhuma, Freud fala, ai, sai com a primeira tópica, em nenhum momento, fica a primeira tópica, mas tem um algo a mais. É no texto Além do Princípio do Prazer, de 1920, que o Freud vai dizer, galera, tem um negócio aqui que eu já tinha falado em 1915, que chama pulsão. Pois é, mas essa pulsão, ela é destrutiva. Ela é pulsão de morte. Ah, então ele abandonou, não tem pulsão de vida? Tem pulsão de vida. Mas ela está concomitante à pulsão de morte. E é quando a pulsão de morte está muito elevada que o sujeito chega em muito sofrimento ou, de fato, se aproxima mais da morte real. Mas vamos lá. Pode passar, por favor. E a moral, né? E aí, a moral, os bons costumes, a menina de 10 anos devia abortar, não devia abortar, tinha que fazer acampamento na porta, não tinha, tinha que gritar, tinha que não gritar, e tá. Que horas que a psicanálise se preocupa com isso? A psicanálise, enquanto um contexto clínico, veja, eu estou fazendo recorte do contexto clínico aqui. Isso quer dizer que tem psicanalista só na clínica? Não, tem psicanalista no hospital, no CAPS, enfim, em vários outros lugares aí, nas escolas, tentando também entender de que maneira o inconsciente se manifesta nesses outros espaços, porque na clínica a gente já tem uma noção muito maior. Mas enfim, no contexto clínico, como é que fica a moral, hein? Porque no contexto clínico psicológico, como é que fica a moral? Se chega um paciente te contando que está traindo o marido, se chega um paciente te contando que, sei lá, uma coisa que você ache imoral, né? Uma coisa que você pessoalmente ache, como é que fica essa questão? Pergunta. E a regulamentação? Por que que a gente não quer regulamentar a psicanálise? Porque a regulamentação vai implicar em uma padronização. E no próximo slide eu vou falar mais sobre o que norteia e o que regula a ética em psicanálise. Mas por enquanto ficamos aqui, a gente não quer regulamentação em psicanálise. É muito interessante ter regulamentação em psicologia, até para a psicologia continuar se mantendo enquanto uma ciência nos moldes do positivismo ali, que apresenta resultado, que tem dado concreto, né? Como é que a gente pode dizer que o dado da psicologia é concreto? Mas enfim. E a questão do controle sob a perspectiva psicanalítica? Como é que a gente controla o que os psicanalistas estão fazendo por aí? Bom, lá em 1912, o Freud já disse: para formar um psicanalista ético, a gente precisa de 3 coisas. Temos um tripé da formação, que é a análise pessoal, estudo teórico, de preferência vinculado a uma escola de psicanálise, e supervisão. Tendo uma escola de psicanálise com a qual você tem transferência, que você vai ter mais controle sobre o que está acontecendo. Porque geralmente numa escola de psicanálise, tem ali ofertado supervisão, ou você pode ir até um supervisor e dizer disso. A sua análise pessoal é imprescindível para que você se coloque enquanto quem ouve a sua própria história, quem escuta a sua própria ética, quem escuta a sua própria moral, quem escuta suas feiuras, suas bonitezas,
suas coisas boas, suas coisas ruins, e porque é em análise que você aprende a ser analista. Você só aprende a escutar, se escutando e tendo a intervenção de um outro sobre transferência, é claro. E aí, gente? Essa é uma pergunta para a gente pensar mesmo. A ética é subjetiva? Pensando, né, num contexto do que seria a ética, e aí se a gente for voltar lá na filosofia para pensar a ética, aí que a gente vai dar uma briga boa aqui, né? Muita questão. Vai, Grazi, passa para o próximo, por favor. Bom, Lacan, então, estava lá pensativo sobre o retorno a Freud. Escreveu o seminário, escreveu não, né? Propôs o seminário 7, a ética da psicanálise. Nesse seminário, ele vai tratar das metas morais da psicanálise. Então, assim, qual é a moralidade da psicanálise? Então, assim, pensa aqui que a gente está nos anos 60, né? 59, 60. Se eu receber um paciente homossexual, se eu receber um paciente trans, se eu receber um paciente, uma mulher que quer se divorciar, se eu receber uma criança com um distúrbio de aprendizagem, se eu receber... Quais são as metas morais da psicanálise pensando isso aqui? A psicanálise propõe uma cura? A ética da psicanálise é curar? A ética da psicologia é curar? Estão pensando aí, né? Vocês que estão se formando nisso. Bom, então ele usa lá na filosofia o ponto de partida da ética aristotélica, que eu não vou me delongar, porque a professora deve falar mais disso com vocês, mas era essa ética muito baseada numa regulamentação, numa questão, em dizer o que é certo e o que é errado, em uma direção específica. Então Lacan propõe uma supervisão, olha lá, hoje eu tô cheia dos atos falhos, uma subversão, o desejo do inconsciente. Um dos conceitos fundamentais em psicanálise é pensar a questão do desejo. O desejo é um dos conceitos mais difíceis de definir, porque ele atravessa todos os outros conceitos. O desejo é desejo do inconsciente, mas o desejo é desejo de quê? Isabela, que desejo é esse que você está falando? E aí, para complicar mais a vida de vocês e a minha, o desejo é desejo de desejo. Ou seja, a gente não realiza o desejo do inconsciente nunca, porque nós somos sujeitos divididos, marcados por uma falta. Mas isso aí é conceito, em cima de conceito, a gente está aqui para falar de ética. Porém, qual que é a função, então, dessa ética do desejo que eu coloquei aqui em cima? É dizer um tanto que o desejo do analista, que aí eu vou suspender aqui só para dizer o que é esse desejo do analista. O desejo do analista é que o paciente fale, que o analisante se proponha a falar, se proponha a dizer do seu sintoma, dizer do seu sofrimento, a dizer de sua felicidade, a dizer de si. Aqui a gente estabelece que quem resiste em uma análise é o analista. O paciente se defende. Aquelas resistências que o Freud fala, né? De negação, não sei o quê, todos aqueles mecanismos de defesa que o Freud defende ali, da neurose, da psicose, da perversão, enfim, são defesas do paciente ao tratamento. A resistência em lidar com essas defesas é sempre do analista. Então, o analista está ali para dar conta de lidar com as suas próprias resistências em relação ao paciente. E a ética da psicanálise é a ética do desejo, porque o desejo do analista é o que causa no paciente um desejo de dizer de si, um desejo de tratar-se, um desejo de curar-se. A pretensão da psicanálise é a cura? Não. A pretensão da psicanálise é um tratamento. Se chegou na cura, show. Se não chegou, isso vai ter que ser tratado. Então, nossa, Isabela, mas então, pra que fazer análise se eu não vou me curar? É que cura, a gente entende cura como esse lugar de subverter quem você é. Você vai virar outra pessoa, vai virar você do avesso
vai, sei lá, plenitude, vai deixar de existir todos os seus sintomas como aquilo que te constituem como sujeito, e você vai virar, sei lá, outra pessoa apática, linda, plena. E essa não é a meta, né? A meta aqui é que você consiga sim se livrar de alguns sintomas que te incomodam de fato, mas que o sintoma que te constitui enquanto sujeito vai continuar. Meu Deus, já tô falando demais. Grazi, pode passar. Bom, então a ética da psicanálise é a ética do bem dizer. Bem dizer é dizer bonito? Bem dizer é dizer assim, ai, agora estou plena, agora estou linda, nunca mais terei sintoma? Não. É dizer de, apesar de eu ser essa histérica, faladeira, estabanada, que adora fazer stories, que não sei o que, não sei pra lá, eu também sou gente. Eu também mereço dizer não, eu também tenho os meus limites, eu também tenho isso, eu também... Entende? É dar conta de dizer daquilo que te constitui de uma maneira que não cause tanto sofrimento assim. E é a partir da transferência, da interpretação pensando numa primeira clínica e da intervenção pensando numa segunda clínica, que isso vai funcionando. Então tá bom, Isabela, você tá falando esse tanto de coisa aí, a psicanálise tá nem aí pra terapia. Tá nem aí se a pessoa chegou lá com insônia e vai continuar com insônia, então, e você não tá nem aí pra isso. Não, muito pelo contrário. A psicanálise tem muitos fins terapêuticos, porque, gente, quem nunca escutou assim, ai, falei, tô leve. Menina, nossa, tá precisando falar. A própria fala, o próprio ato de falar é terapêutico. Né? A gente está aqui dizendo disso, estamos fazendo um curso sobre isso. Não tem fim terapêutico, então? Tem sim, mas não é a finalidade, não é a meta principal da análise, né? Qual que é a função da análise na vida das pessoas, além, então, de extinguir esses sintomas terapeutizados? É aí que entra a palavra da moda, só que de um jeito bem difícil. E a palavra da moda aqui é autoconhecimento. Só que autoconhecimento não é saber assim, eu gosto mais de feijão do que de jiló, menina. Descobri esse dia, achei que gostava igual. Não tá aí. Não tem nada a ver com isso. Autoconhecimento é, de novo, dar conta de saber quais são os seus sintomas, qual é aquilo que você não desgruda, que você não larga, aquele engodo. Aquilo ali, muito provavelmente não vai mudar, e é dar conta de dizer daquilo sem tanto sofrimento. E aí vamos para a questão polêmica, né? E o dinheiro, hein? Qual é a função do dinheiro dentro da ética do bem dizer? É dinheiro que paga terapia, gente? Como é que é essa questão para vocês? Quero escutar. É dinheiro que paga terapia? Sim, Boa noite. Pode falar. Pode falar, Flávia. Minha resposta é rapidinha. Boa noite, tudo bem? boa noite, bem, você. Tudo bem. Bom, eu acredito que sim, porque muitas pessoas deixam de fazer exatamente pelo dinheiro que é necessário, né? Então, parece ser uma pergunta óbvia, não sei se a resposta é óbvia, mas para mim é um indicador essencial a acessibilidade financeira. Sem ela você não faz, né, a terapia. Posso falar? Para mim, o que paga tanto a terapia quanto a psicanálise é uma decisão. Eu não escutei, desculpa. O que paga? É a decisão e a iniciativa. Depois, o dinheiro, ele vem sim, ele é utilizado para isso, mas o primeiro preço a se pagar é querer o tratamento e ter a determinação em fazê-lo. Muito interessante, né? Pode falar. Eu também vejo que a psicologia, a psicanálise ainda é uma área restrita. Então, essa questão de acessibilidade
ela realmente existe, mas está muito mais associada a questões socioeconômicas, históricas, do que é uma questão mesmo de se eu tenho acesso, se eu tenho condições para isso, se eu tenho esse conhecimento, né? O dinheiro não é a questão do dinheiro, porque aquela pessoa que tem a terapia e tem a psicanálise, né? A análise como possibilidade e conhece esse recurso, o que paga é realmente a postura em querer ter esse autoconhecimento. Eu também concordo um pouco com a Maria Geralda, que não é o dinheiro que paga a terapia, né? Embora a gente precise dele, né, para fazer terapia, o pagamento não é ele, tanto pro, no caso da psicanálise, tanto para o analista não é o dinheiro, nem tanto para quem está fazendo, porque você vai com um fim, por exemplo, se é a insônia, se é as coisas que você adquire ao longo do tempo, por exemplo, o autoconhecimento, acho que isso paga. Isso paga para a pessoa que está fazendo, no sentido dela se sentir realizada, e para o analista, que se sente realizado quando vê o progresso do paciente. E acho que também a gente tem que pensar igual, acho que na psicanálise é a mesma coisa para a psicologia. Uma vez a Grazi falou para a gente, uma das aulas, que não é ético você cobrar o mesmo valor para os pacientes. Por quê? Porque se você está vendo que certas pessoas não têm condição de ter acesso àquela pessoa. Então, acho que a gente tem que pensar que não é tipo só o ensino, que o conhecimento, o autoconhecimento, ele tem que ser de acesso a todos, porque ele é importante. Então, acho que precisa de rever essa questão, sabe, do dinheiro. Não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer. Deixa eu só complementar o que as colegas falaram. Eu concordo, contudo, conheço muitas pessoas que têm uma vontade imensa de ter esse acesso ao autoconhecimento, aos benefícios, né? A tudo que é a terapia, esse processo terapêutico e os benefícios que vêm de tudo isso. Mas eles não têm condição, nem nos R$ 60, nem nos 50, nem nos 100. E se a gente for ver a história da psicologia no Brasil, por exemplo, a gente sabe que desde o início é elitista, né? E já numa visão do que seria ideal, aí eu concordo, realmente. Eu acho que é direito de todo ser humano ter acesso a tudo isso, né? Todos esses benefícios. Mas, na realidade, não é assim que acontece, né? Muito bom ouvir vocês. Fiquei com saudades de estar do lado daí também. Enfim, sim, né? Que bom que vocês já conseguem perceber que não é só dinheiro que paga análise. Não é só dinheiro que paga terapia. Em psicanálise, a gente costuma dizer que o que paga antes do dinheiro são as palavras de quem se propõe, de fato, a falar. Como assim, de fato, né? Porque muitas vezes vai ter aí o analisante que vai chegar e vai ficar contando abobrinha e tal, vai ter os efeitos terapêuticos, vai desabafar, e aí volta e desabafa mais um pouco, e volta, tá. Ele tá de fato engajado nesse processo, ele tá de fato ali dizendo dele, do sintoma dele, do que ele tem, do que ele quer, do que ele deixa de querer? Não. Então, como é que tá sendo paga, né? Porque se a gente, analista, entra na lógica capitalista de que, tipo assim, quanto mais paciente eu atender, mais dinheiro eu vou ter, todo mundo tem que cobrar 200 e não sei quantos reais, e tem que ser 2 vezes na semana. Será que você escuta esse paciente quando você entra nessa lógica? Será que você se coloca de fato num lugar de quem está ali prestando um serviço dentro de uma função que é nada mais do que causar o desejo daquele paciente de mudança, vou falar assim, não sei se é a melhor palavra, mas alguma coisa nesse sentido. E passa por tudo isso que vocês estão dizendo. Como é que é o acesso? Como é que a pessoa pode ou não chegar? Como é que a gente mesmo
que não é rico, né? Não veio de família rica, vamos falar assim, pode chegar. Como é que é pra gente tá aqui na universidade? Tudo isso é questão de dinheiro, mas não é só, né? Perpassa por um desejo de estar onde se está também. Então, isso é interessante da gente pensar. Grazi, passa, por favor. Em 1937, Freud escreve um texto brilhante, incrível, que se chama Análise Terminável e Interminável, e tem também a tradução Análise Infinita e Finita. Que ele vai dizer, porque aí o pessoal começou a criticar. Nossa Senhora, para que esse tanto de sessão? Vai ficar anos falando da mesma coisa? Não, ó, naquela lugar lá X, da abordagem X, não sei o que lá das quantas, não sei aonde, 10 sessões você resolve a vida. Para que eu vou fazer a análise? E aí, ele estava lá dizendo, a análise tem fim. Como assim, Freud? A gente nunca vai se livrar do nosso sintoma, então por que que a gente tem que continuar? E aí, nesse texto, ele afirma muito claramente que a análise é interminável para quem quer ser analista. Para quem quer fazer a análise enquanto paciente, viver sua vida, continuar engenheiro, médico, advogado, não sei o que, não sei o que lá, a análise tem que ter fim. Tem que ter fim no sentido de finalidade e tem que ter fim no sentido de finitude. A gente não está ali para ficar enrolando o paciente, dizer, fala mais disso, hein? Um eterno fala mais disso? Cadê a ética nesse lugar? Se sua ética é causa de desejo, como é que você quer causar no paciente algo que o prenda? Questão. Vamos lá. Então, para quem que é a psicanálise? Porque eu já disse lá no começo que não é para todo mundo. Porque nada é para todo mundo. E aí, quando eu disse que não é para todo mundo, não é porque quem não tem dinheiro não pode fazer análise. Não é por isso. É porque nem todo mundo se propõe ao setting analítico. Não é todo mundo que se propõe para estar ali, de fato, para dizer do seu sintoma. E não do seu sintoma insônia, mas do seu sintoma para além disso, do seu sintoma constituinte enquanto ser humano. Alguma coisa nesse sentido. Aí, gente, a gente vem para uma questão. Não sei se vocês já tiveram contato. Enfim, a primeira vez que eu vi isso, eu achei esquisitíssimo. Eu estava na graduação e uma professora disse, nossa, ontem minha análise durou 15 minutos. Eu falei, quê? Pensei, ela deve pagar mais de R$ 100 nessa análise para ficar 15 minutos falando, a pessoa manda você embora. O que eu faço com isso? Mas aí, depois de um tempo, a gente descobre qual é a função disso. O Lacan também, nos escritos, escreve um texto que chama O Tempo Lógico. E aí ele vai dizer que o tempo do inconsciente nada tem a ver com o tempo cronológico, o tempo do relógio. Então, muitas vezes, a sessão precisa ser cortada, precisa haver a expansão da sessão naquele ponto, para que o paciente consiga, sim, se haver com aquilo que ele acabou de dizer. Mas isso aí você faz no primeiro dia, Isabela? Não. Isso aí você faz quando? Quando o paciente está em análise, porque a gente não pode esquecer que lá em 1912 o Freud disse, as primeiras sessões são entrevistas preliminares, para depois entrar-se em análise. A gente tem um rigor, não é bagunça esse negócio, tem a ética do bem dizer. Para você conseguir bem dizer os seus sintomas, você leva tempo para entrar em análise, leva tempo para conseguir estabelecer uma transferência que seja eficaz, né? Leva tempo. E tempo analógico e não cronológico. Não é o tempo do relógio que define o estabelecimento, o investimento e o desinvestimento libidinal na sua análise. Mas essa questão do tempo lógico eu quis trazer justamente para pensar, então eu tenho que ter sessões standard de 50 minutos com o meu paciente toda semana? Não necessariamente. Mas você faz isso aleatório, Isabela? Não, de jeito nenhum. E é por isso que a gente tem o tripé da formação, para dar conta de entender que aquele é o tempo de expandir a sessão. Tá vendo como não é bagunça, não é balbúrdia? Adoro essa palavra, depois que ela foi dita em contextos aleatórios. Pode dizer, Maria. Isabela, eu conheço uma pessoa que ela me disse que durante um ano, ela na psicanálise, ela ficou nessas entrevistas, depois de um ano que ela foi pro divã. Isso para mim, assim, eu fiquei sem entender também. O que significa? Que dimensão é essa que a psicanálise envolve?
que aprofunda de tal forma que 1 ano em entrevistas. E você ter falado isso aí vem ao encontro dessa fala. Sim. Mas aí a gente também precisa pensar qual é a condução desse analista, qual é a hipótese diagnóstica que esse analista fez dessa pessoa. Isso tudo é preciso ser levado em consideração quando a gente... E outra, gente, o divã é mítico, né? Ai, fui pro divã. Fui promovida ao divã. Não é isso. O divã é um móvel que Freud estabeleceu que ele existiria por diversas questões dele lá, mas só se faz a análise no divã? Não. Vixe, polêmica, né? Porque todo mundo fala, não, quando eu for pro divã, entrei em análise. Muitos analistas usam isso como regra própria, e tudo bem, tipo assim, todo mundo que entra em análise, eu, na minha ética, dentro da minha supervisão, dentro da minha escola de psicanálise, coloco no divã nesse momento. Mas tá vendo como eu disse que não é o tempo do relógio que marca a entrada em análise? Pode ser que essa pessoa tenha ficado 1 ano falando de várias outras coisas que não de si. Porque a marca da entrada em análise é quando o paciente para de falar do outro e começa a falar de si. Ah, Isabela, como assim? A mulher ficou 1 ano lá falando dos outros, então não posso falar da mãe, é tudo mentira. Não posso falar do meu pai, é tudo mentira, psicanálise, que falava que eu tinha que ficar falando dessas coisas. Não, não é por aí. É dizer de si em relação a esse outro, e não desse outro em relação a si. Não sei se vai ficar claro, e aí talvez nunca fique, porque é preciso também passar pela experiência de análise para dar conta disso. Mas enfim, eu acho que eu disse um pouco das finalidades de análise, né, que é bem dizer, então, esse sintoma é dar conta de fazer algo com isso, que é seu, que é próprio, que não vai mudar, que é o osso, que diz do seu desejo, que diz da sua pulsão, que diz da sua sexualidade, que diz da sua estrutura de personalidade, né? A finalidade é dar conta disso. E o que sustenta a clínica psicanalítica? Vou dizer de novo, o que sustenta a clínica psicanalítica é o desejo do analista. O desejo do analista é o que sustenta. Se não tiver desejo do analista, não tem clínica psicanalítica, tem outra coisa. Tá bom? Vamos lá, Grazi, passa por favor. Vamos lá então, né? Vamos tentar construir algumas respostas daquelas perguntas. Quais as implicações práticas da ética da psicanálise no contexto clínico? Então, se eu interromper uma sessão com 15 minutos, eu estou sendo antiética em psicanálise? Se eu estiver bem orientada, se eu estiver munida daquilo que eu digo que é a minha análise pessoal, minha supervisão e meu estudo, não estou sendo antiética. Se eu ofereço café para o meu paciente, eu estou sendo antiética em psicanálise? Não, porque isso pode ser uma intervenção. Então, entendem que aqui, em psicanálise, as implicações da ética psicanalítica, que é a ética do desejo, elas são muito singulares. As implicações são no caso a caso. Nossa, mas aí é muito difícil, Isabela. É mesmo. E é por isso que o que sustenta é o desejo, não é o dinheiro, não é o tempo, não é a clínica bonita de van cor-de-rosa aqui, não é isso. Né? Então, qual é a diferença da ética da psicanálise para a ética da psicologia? Acho que a maior diferença é pensar nessa regulamentação que a psicologia tem, com um conselho, com um estatuto, com um código, enquanto que para a psicanálise a gente tem a ética do desejo, que vai passar por outro âmbito, por outro lugar. De que modo o psicanalista, então, exerce a sua ética, se sustentando no seu lugar de analista, que não é fácil de jeito nenhum sustentar, gente. É fácil de sair dele. Mas é estando ali, abrindo espaço, abrindo possibilidade para que o outro diga de si. Por que então que essa ética é importante em psicanálise? Porque se a gente se ausenta desse lugar de abertura para o desejo, de implicação, de causa de desejo, a gente deixa de ocupar a função de analista. A gente está fazendo outra coisa. Né? E por último, o que a clínica psicanalítica tem a ver com a ética? Se a gente for pensar, né, a clínica psicanalítica se funda nessa ética.
e não na ética aristotélica, e não na ética do Conselho de Psicologia, e não na ética. E é por isso que é muito importante não regulamentar a psicanálise. Por quê? Porque se a gente regulamenta, a gente tem um padrão a seguir. E aqui a gente está falando do 1 a 1. Certo? Grazi, pode passar, por favor? Aqui estão minhas referências básicas, né? Porque para dizer disso tem um pouquinho mais. E pode passar pra gente? Obrigada. Ih, saiu todo desconfigurado meu obrigada, mas obrigada, gente. Muito feliz por falar mais do que a mulher da cobra aqui com vocês hoje. E aí? Isabela? Isabelle? Opa, pode falar, Flávia. Não, é só uma perguntinha, porque eu não entendi a última frase. Ficou baixo. Você falou por isso que a psicanálise ela não pode ser regulamentada. Por causa de quê? Porque eu não escutei mesmo. Estava baixo o volume. Ótimo, vou repetir para você. Então, a psicanálise não pode, não quer, não deve, sei lá qual é o melhor verbo nesse sentido, ser regulamentada, porque a regulamentação diz de uma padronização. Por menor que seja essa padronização, ela diz desse lugar, né? E aqui, quando a gente lida com o desejo é muito particular, ele é singular, ele é de cada um. Então, a direção do tratamento em psicanálise, pensando numa postura ética, na ética do desejo, ela é singular. Te respondi? Sim, muito obrigada. Isabela, eu tenho uma dúvida. Inclusive, acho que são mais dúvidas. Primeiramente, eu gostaria de saber, a psicanálise, ela tem uma base, assim, porque, assim, tudo o que eu conheço hoje, ela veio, vamos supor, assim, da filosofia, assim, dos filósofos e da epistemologia. E aí, a psicanálise, ela é epistemológica? Eu não escutei a última parte da sua pergunta, desculpa. Você perguntou se a psicanálise ela é mais epistemológica do que ética, assim? Não sei se eu estou conseguindo pôr bem minha dúvida. E o que você está chamando de epistemológica quando você faz essa pergunta? Uma reflexão, pode ser uma reflexão em torno daquilo que o paciente propõe, em torno do inconsciente. Bom, eu acho que é isso, né? Porque se você for retornar à origem, né, o conceito, a palavra epistemologia, a única coisa que eu gravei assim, é uma teoria do conhecimento. E aí, então, nesse caso, ela é mais epistemológica. Posso dizer isso ou não? Bom, enquanto prática clínica, não. Pensando que é uma teoria do conhecimento, aí a gente ficaria teorizando na clínica, complicado, né? Mas enquanto escola de pensamento, sim. Mas a sua prática é muito mais ética do que epistemológica, a ética que eu defini aqui para vocês, né? Nesse sentido, faz sentido para você isso? Te responde? Não sei se... Faz muito sentido, muito mesmo, e parece que foi uma pergunta muito idiota, inclusive. Não foi, não para com isso, não foi. Nossa, eu não tinha pensado nesse... Eu gosto de complicar as coisas. E eu tenho outra pergunta em relação à hipótese diagnóstica. Eu sempre tive essa dúvida, eu não conheço muito sobre a psicanálise a fundo, nunca peguei para estudar. E eu queria saber sobre essa hipótese diagnóstica. Ela pode durar, assim, não sei se o tempo cronológico não é o mesmo, né? Sim. Mas eu gostaria de saber se essa hipótese diagnóstica, ela pode levar, se você faz isso na primeira sessão, ou pode levar muito tempo para você fazer essa hipótese diagnóstica? Eu acho que bater o martelo, se eu posso dizer assim, leva um tempo. Primeira sessão, a gente pode ter indícios, mas a gente precisa ter cuidado com essa questão da hipótese diagnóstica para a gente já não ir rotulando. Histérico, obsessivo, psicótico, perverso. Perverso não vai para análise, né? Assim, não sei o que, você é isso, você é aquilo. Porque hoje em dia, principalmente, na atualidade, os sintomas contemporâneos, eles são muito mais mistos do que antes. Sempre teve,
uma, por exemplo, neurótica obsessiva com defesas histéricas. Sempre existiu. Porém, hoje em dia isso é muito mais fluido. Tanto que na segunda clínica lacaniana a gente já nem fala muito dessa questão estrutural. Tipo, é neurótica, obsessiva, não sei o que lá. Sabe, assim? Isso é muito importante, não estou desmerecendo em nenhum momento. Isso é muito importante porque norteia muitas vezes o tratamento. Mas não é a hipótese diagnóstica necessariamente que dá conta do tratamento da análise daquele sujeito. Para outros sujeitos, é claro, a pessoa já chega na primeira sessão despejando um monte de coisa, você fala, tá bom, penso que vai por ali. Mas é preciso ter um pouco de cuidado. E não tem como eu te responder um tempo exato para isso, pensando nisso do tempo lógico mesmo. Mas não é de primeira que a gente bate martelo. Não sei se também se te respondi, eu sempre fico nessa aqui. Respondeu sim. É porque eu conheço a psicanálise assim, né? Tem aquele senso comum que fala que a psicanálise ela demora bastante, né, para você trabalhar o que aquilo que quer ser trabalhado, né? No caso que o paciente quer. É porque eu gosto bastante da análise comportamental. E aí você tem essa questão, mas é realmente porque eu nunca estudei a fundo a psicanálise. Por que as pessoas se apegam tanto a esse tempo cronológico? Por exemplo, igual como você falou mesmo, se vai para análise experimental, análise comportamental, que você resolve seu comportamento em 10 sessões. Não, você quer ir para psicanálise? Você vai ficar, eu vou te avisando que ela é mais longa, vai demorar 1 ano. Eu pergunto isso porque minha tia, assim, né, ela tinha ido numa psicanalista e ela percebeu, assim, entre aspas, alta em 3 vezes. E eu fiquei com isso, né? Eu fiquei pensando, não, mas isso não é uma... Para mim, que eu não conheço a psicanálise, eu falei assim, nossa, isso é uma novidade para mim, porque para mim a psicanálise demorava, tipo, 1 ano, e olha lá, para a questão do inconsciente a fundo. E eu falei assim, para mim, isso está mais um trabalho de comportamento da comportamental do que a própria psicanálise. Eu queria saber se eu estou muito errada, em que questão, como se fundamenta essa questão. Sim. É muito interessante essa sua pergunta, Mirella, porque eu não sei, né, de que psicanalista se trata, de qual linha da psicanálise, porque, assim, tem gente que é só freudiano, tem gente que é Freud Winnicott, tem gente que é Freud Melanie Klein, tem gente que é Freud Lacan, tipo eu. Então, vai depender, isso também vai ter a variação ali. Eu estou fazendo o recorte daqui do meu ponto de vista, que é a psicanálise de orientação lacaniana. Bom, o inconsciente não está na profundeza. Ele não é profundo, ele não é obscuro, ele não é nada disso. O inconsciente, ele está nas nossas palavras, ele está nos gestos que a gente faz, ele está no jeito que a gente olha, no jeito que a gente come, no jeito que a gente se comporta, no jeito que a gente se relaciona. Então, o inconsciente não está lá na metáfora do iceberg freudiana, lá nas profundezas do além, entende? Então, pensando por essa via, talvez a gente consiga pensar alguma coisa de uma intervenção analítica, de dar alta, sei lá, talvez para a pessoa conseguir perceber de fato do que ela precisa, ou talvez porque, sei lá, se você prolonga um tratamento, a pessoa vai ficar tendo satisfação em cima daquilo, de falar daquilo, então tem talvez uma tentativa de corte disso. Não sei. Mas o tempo não é cronológico, né, Mirella? Então não tem uma resposta fácil para essa pergunta. E sim, a psicanálise pode demorar. Porque é difícil para a gente largar dos nossos narcisismos, não é? É difícil a gente admitir que naquela briga X com o boy estava ali, ó, pleníssimo, e a gente inventou todo um rolê e brigou em cima disso ainda. Então, nesse sentido, demora um tempo para a gente conseguir limpar um tanto dessas resistências, limpar é uma palavra que não é boa, mas retirar, deixar cair, alguma coisa nesse sentido, dessas resistências iniciais, para de fato chegar nisso do sintoma e tal. Mas o inconsciente está presente desde o dia 1. Por aí, alguma coisa nesse sentido. Isabela, essa abordagem a respeito do
inconsciente de uma forma, né, igual você colocou, é algo mais contemporâneo. Seria? Porque o que a gente ouve a respeito do inconsciente, até o que eu já li, é que é algo muito profundo, né, difícil acesso, que ele vem pelos atos falhos, pelos xistes. E essa abordagem é uma versão, assim, é uma linha mais contemporânea? Então, essa versão é lacaniana, né? Assim, o Lacan começou lá nos anos 50 a trabalhar a noção estruturalista do inconsciente. E assim, é através do sonho, do ato falho, do xiste, do tropeço, sim, essa é a linguagem do inconsciente ainda hoje. Mas isso não é obscuro, entende? Essa é a subversão do Lacan. Não está na profundeza do rio Nilo, esse negócio. Está aqui, porque você sonha e você se lembra quase toda noite, vamos supor, uma pessoa que, né, tem um tanto aí de sonho. O ato falho, aqui hoje eu já cometi uns 3, tudo bem que eu estou em análise, mas assim, percebe que não é uma coisa de um obscurantismo, é uma coisa que está aqui, está posta para nós. E o Lacan faz muito isso, de tirar o inconsciente desse lugar obscuro. Não sei se te respondo nesse. Sim, fala para mim um pouquinho o que seriam os xistes. Eita, a gente ficaria aqui um tempo. Grazi, a gente tem tempo, eu estou atrapalhando a aula. Como que tá esse negócio? Bom, não, você fala que responderia em quanto tempo? Uma aula? Posso falar um pouquinho aqui do xiste, mas é que eu não quero atrapalhar o seu cronograma, é por isso que eu estou te perguntando. Não, tranquilo, pode responder. Então, vamos lá. Maria, a Constituição do Xiste, a gente tem um texto primeiro em 1905, que é o Xiste e sua relação com o inconsciente, que ali o Freud vai definir o Witz em alemão. Witz não é piada, mas foi traduzido como piada por muito tempo. Então parece que o xiste é uma piadoca, aquela do Joãozinho que não sei o que lá, o pintinho que foi não sei o que lá, e não tem nada a ver com isso. O xiste é uma tirada espirituosa que o analisante faz em análise. Xiste tem a ver com palavras. Toda vez que a gente for pensar, e é muito interessante pensar nisso, né? Porque o Lacan vai usar esse conceito da linguística só lá mais para frente, mas o Freud, em 1905, já estava falando isso. 1905 ou 1908? Um dos dois, mas acho que é 5 mesmo. Xiste tem a ver com trocar uma palavra que fique engraçada no contexto analítico, que vai provocar o riso. Mas xiste, a gente não pode perder de vista. Toda vez que a gente for pensar em algo xistoso, é algo... Sabe assim, aqui ele dá um exemplo do alemão, que aí traduzido para o português não faz nenhum sentido, não é engraçado. Mas eu vou dizer o exemplo do Freud, então. Ele queria dizer de uma família, e aí ele completa com a palavra milionário. Então ele fala a palavra familionário, assim, solta essa palavra, e aí ele vai analisar essa junção de duas palavras dentro de um contexto específico, porque ele foi falar de duas famílias, de uma pessoa que ele gostava, de uma pessoa que ele não gostava, enfim. Nesse sentido, quando ele junta essas duas palavras, provocou ali naquele momento o riso. Então é uma tirada linguística espirituosa que provoca riso no contexto analítico. Mas quando você fala uma palavra sem sentido, tipo, você junta duas palavras, fica meio sem sentido e você ri disso, assim, dessa bobagem, o xiste passa por aí. Só que, em análise, isso não é bobagem. Em análise, isso vai dizer do seu sintoma, vai dizer do seu inconsciente, vai dizer daquilo que você realmente queria ter dito. Não sei se te respondo assim tão rapidamente, mas a gente pode ir conversando mais também. Mas eu entendi. Eu tenho só uma última pergunta, se alguém quiser perguntar, eu espero. Posso fazer, então? Acho que você pode fazer. Vamos se falar. Não te ouço. Tá ouvindo agora? Sim. E assim, eu estou nos estudos mesmos introdutórios à psicanálise. Então, assim, é muito... E o seguinte, eu percebo que a psicanálise ela foi constituída inicialmente
no momento de força patriarcal, machista mesmo. E há todo um vocabulário construído a partir do imaginário masculino. Por exemplo, mesmo, né, essa questão fálica, né, que tem uma simbologia enorme, que tem toda uma linguagem aí. Como que você percebe isso? Como que eu queria assim só ouvir um pouquinho a respeito da sua percepção enquanto a isso? Porque, por exemplo, o complexo de Édipo, inclusive eu estava lendo um texto falando sobre a mãe crocodilo, né? Não sei se você já conhece esse conceito. Mas, assim, eu tenho percebido que nos estudos iniciais, que as mulheres eram o foco, né? Porque elas eram tidas como histéricas e elas tinham as histerias associadas muito ao fluxo menstrual, e o homem era isento, né, dessa histeria totalmente. Como que você percebe um pouco disso, assim, ao seu ver? Essa é uma pergunta muito importante de se fazer, até porque eu sou uma mulher aqui dizendo que sou psicanalista, né? Então tem coisa aí. Mas, sim, a histeria foi uma doença nervosa, porque quando a gente pensa em neurose, a gente precisa pensar que o sufixo dessa palavra, o prefixo dessa palavra vem da nefrologia, que é a doença dos nervos e tal. Essa é a primeira formulação freudiana lá longe. Então, a histeria, enquanto uma doença nervosa dos nervos, vem da palavra do latim, que histeria, e eu não vou dizer em latim porque claramente não sei falar, ia ser uma grande palhaçada, histeria vem do latim, que significa útero. Então, essa doença foi dada às mulheres justamente por causa do nome. Em psicanálise de orientação lacaniana, o nome tem muita importância. O significante é muito importante, né? O significante é a palavra em si. E aí, a gente pode pensar por uma via, que é a via de que Freud foi o primeiro a pensar assim, gente, vamos escutar essas mulheres, vamos ver o que elas têm para dizer. Via 1. A segunda via que a gente pode falar disso ele se propôs a escutar essas mulheres, mas aí ele continuou colocando a culpa nelas, porque se a gente lê Ensaio sobre a Histeria com o nosso olhar, com todo o discurso social que a gente tem agora, sem considerar o contexto com que aquilo foi escrito, a gente vai sim querer crucificar o Freud, queimar ele vivo, não tem jeito mais, ainda bem, e tudo mais. Porque sim, tem esse jargão patriarcal, e lembre-se, nós estamos falando da Europa renascentista, vienense do século XX. Então, esse lugar aí é muito marcado, é muito forte. O Freud, gente, muito provavelmente tinha um monte de questão machista, tinha um monte de questão. Por quê? Porque ele estava inserido nesse contexto. E lembra que no Mal-Estar na Cultura ele diz, essa cultura aí, ó, ela não tá aqui à toa, não. Ela tá aqui para marcar um lugar. Certo? Até aí, ok. Mas esses dias eu li um texto de uma psicanalista jovem, inclusive, que ela estava dizendo exatamente do complexo de Édipo. Primeiro que vamos estabelecer aqui que não existe complexo de Eletra, ok? Obrigada. É complexo de Édipo para todo mundo, para o menino e para a menina. What? É. Aprendi errado. Então. Ótimo. E o Freud vai lá na filosofia, na tragédia grega, para buscar a tragédia de Édipo, e depois a Antígona, mas aí é outra questão, para dizer desse negócio que acontece inconscientemente, que as pessoas se esquecem de lembrar, é ótimo. As pessoas se esquecem que o complexo de Édipo é inconsciente. Eles acham assim, uma criança menina vai lá e abraça o pai e fala lá, complexo de Édipo, gente. Complexo de Édipo é outra coisa. Complexo de Édipo é o que funda a estrutura do ser humano. Isso vai ter reverberações no consciente, nas relações que a gente estabelece? Sim. Mas pensando no caso da menina aqui, Freud, nos escritos mais pro final, ali, por volta de 23, a dissolução do complexo de Édipo é 23 ou 26, alguma coisa nesse sentido. Ele já está ali estabelecendo que o complexo de Édipo na menina não é assim, a menina odeia a mãe, que é o pai, não. Desde o começo,
tanto para o menino quanto para a menina, a relação, o primeiro objeto de amor é a mãe. O menino sai do complexo de Édipo quando ele consegue perceber que tem o pai ali, que opera a castração, que ele se identifica com esse pai, ele sai do complexo de Édipo. Para menino, isso pensando freudianamente, tá, gente? Só para dizer. Para a menina, quando ela percebe a entrada desse pai para castrar, para separar, para dividi-la do desejo da mãe ali, daquele amor que ela tinha por aquela figura, é quando ela entra no complexo de Édipo. Então, percebem essa diferença? E por que eu estou falando de tudo isso? Porque a gente tem muito no jargão popular de que, então todo mundo, psicanalista é tudo machista, porque a inveja do pênis, né? A menina, quando vê ali no texto diferente, algumas consequências psíquicas e diferenças anatômicas entre os sexos, o Freud define que, tipo assim, a menina viu que o menino tem o pênis e que ela não tem, então ela ficou com inveja do pênis. E aí aquilo vai virar um representante e fala, gente, ele disse que ela tinha inveja do pênis. Não é assim, o Freud nunca falou, porque tem psicanalista que fala isso, Freud nunca falou isso. Ele falou, gente, tá escrito no livro, alô, lê o negócio, ele falou. Só que, o que isso quer dizer pra gente pensar isso a nível inconsciente? Não é que a menina olhou pro pênis e falou, gente, quero ter um negócio desse pendurado nas minhas pernas. Nenhuma menina fala isso. Vocês percebem que a gente precisa tirar desse lugar da consciência, a psicanálise não trata da consciência. Toda a teoria psicanalítica está falando do inconsciente, desse lugar que nós não temos acesso porque passou pela barreira do recalque. Isabela, então você está falando que tá tudo bem a gente ter inveja do pênis? Sei lá se tá tudo bem. Tá tudo bem para você? Não sei, porque eu tô me debatendo com esse negócio lá em análise também. Tá todo mundo se debatendo porque isso diz da nossa castração, daquilo que nos constitui enquanto sujeitos. Isabela, mas isso é machista? Mas 2020 tem gente na porta do hospital gritando com a criança. Será que a gente tá tão distante assim desse lugar? Não sei, né? É questão. Me fala, Maria. Pode falar? Então, Isabela, eu entendo que há todo um vocabulário masculino, né, que a psicanálise evoca, justamente por esse contexto histórico. E assim, Freud, na verdade, ele foi um cara genial, porque ele deu voz, ele percebeu, ele permitiu que essas mulheres ganhassem voz, né, e uma dignidade que até então era negada. Então, assim, eu vou estudando, eu estou encantada, porque é isso que ele fez com as mulheres. Ele ia até um lugar de dignidade de ser estudada, investigada, para haver, né, problematizações e ali esforços para melhorar. E aí isso tem surgido. Quando eu estou lendo, eu fico analisando como que são essas relações hoje, né? Se hoje, no contemporâneo, se a psicanálise tem levado para as suas discussões esses lugares de fala. Sim, e assim, esse contexto que eu te trouxe é um contexto muito freudiano. E até lá no Freud ele fala que que o pai só entra para fazer a operação de castração se a mãe deixa, porque se a mãe não deixa, minha filha não tem pai nenhum. Então, toda a potência de quem arranja e rearranja o Édipo é a mulher. O homem está ali como coadjuvante daquilo. E, para além disso, hoje em dia a gente tem muita discussão, pelo menos pensando na escola brasileira de psicanálise, pensando nessa via lacaniana. Na América Latina, de forma geral, a gente está pensando muito as questões do corpo, que são totalmente diferentes. A gente está pensando a questão da transexualidade, porque uma primeira leitura psicanalítica disso era dizer que todo mundo que era trans estava dentro da estrutura psicótica, mas será que é isso mesmo? Hoje em dia a gente já tem estudo sim, se preocupando sim com esses discursos. Isso não está passando batido, mas a gente não pode deixar a psicanálise, os fundamentos da psicanálise caírem nesse lugar de não, que isso é machista e pronto. É machista, mas não está pronto. O que a gente faz com isso? Entende? Mais ou menos nesse sentido. Não sei se te respondi também, mas eu tô Respondeu
Perfeitamente. Obrigada. É isso. Alguém falou alguma coisa aqui no chat, eu não li, pera. Mas quando a gente pensa que a Melina falou, né, que sempre entendeu a inveja do pênis como a inveja da liberdade do homem. E aí a gente pensa, o homem é livre? Fica aí a questão também. O homem é privilegiado, mas isso é liberdade? Não sei, é questão mesmo. E aí? E aí, gente, podemos finalizar? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu só tenho outra consideração para fazer, porque tem um negócio muito interessante da psicanálise, que todo mundo fala que a psicanálise é a cura pela fala. Tem esse negócio, é a cura pela fala. É muito interessante essa linha que você fez, que não é a cura, né, é o tratamento. Então, eu fico me perguntando, quem será que foi a pessoa que formulou isso, né, a cura pela fala? Foi o próprio Freud mesmo ou não? Eu te respondo agora, não foi o Freud, foi a primeira paciente histérica dele, no estudo sobre histeria. Ela disse essa frase porque a partir do momento que o Freud mudou o curso do tratamento, abandonou a hipnose, abandonou o tratamento catártico e propôs a associação livre, que é a fala livremente. E lembrando que fala livremente não é ficar assim, abacaxi, cachorro, melancia, mafalda, livro. E não é isso que é a associação livre, que as pessoas acham que é falar qualquer palavra desencadeado de um texto. E não é por aí, né? Mas é a partir daquilo que você diz e entra uma palavra, daquilo que a gente estava falando do xiste, né? Que entra uma palavra entruncada na outra, ou a partir desse tratamento, dessas palavras, desses significantes, de que lugar é esse? Do que é isso que você quer dizer quando você fala X, né? É a partir disso que a pessoa vai entendendo essa cura. Foi a partir do momento que ela se propôs a falar daquilo que ela estava sentindo. As pacientes do Freud eram muito certeiras. Elas que interrompiam o tratamento, elas não vou vir aqui mais não, dá licença. Quando elas achavam que estava bom, elas ensinaram muito para ele nesse sentido de dizer, ó, isso aqui não é eterno não, filho. Isso aqui você tem que intervir nessa hora e nessa hora. Tinha muitas que falavam, Freud, deixa eu falar. Cala a boca um pouco. Justamente porque o falar, nesse sentido da cura pela fala, é porque muitos dos sintomas vão se dissipar através desse discurso, através dessa fala em associação livre. Alguém falou alguma coisa? Muito interessante. Eu tinha até visto outra reformulação desse conceito de cura pela fala. Nossa, peraí. Eu tinha visto um paralelo, né, que um autor usa, que é o Roland Gorin, não sei nem se se pronuncia assim, que não é a cura pela fala, mas é a prova pela fala. Porque é a experiência que todo analisante realiza enquanto ele fala, né? E é isso. Muito interessante, professora. Muito obrigada, viu? Me esclareceu muitas coisas. Eu sou realmente, eu tenho nada de psicanálise. Muito obrigada, foi ótimo. Oi. Oi. Você tá me ouvindo? Sim. Eu tentei falar mais cedo, mas deu algum problema aqui, eu acho. Quando a gente fala em inveja do pênis, né? Quando Freud fala, quando se fala em psicanálise disso, até um outro dia eu estava conversando com uma amiga sobre isso, e a gente não pode entender, assim, como a inveja do poder que tem o pênis. Até uma colega ali do lado falou sobre a inveja da liberdade. Eu penso que não é exatamente isso, mas a inveja do poder. Ter um pênis significa um poder muito grande. Agora a gente imagina na época do Freud. Você imagina lá naquela sociedade qual era a importância de você ser um homem. Você tinha um poder de tudo. E você matou a tinha um poder de charada, todas né? as Quando você decisões. fala dessa forma. Porque quando Freud primeiro diz que é uma inveja do pênis e depois transpõe pênis para falo, falo é o significante do poder. Então é isso, você matou a charada. Isso. Uma partizante da psicanálise, meus colegas sabem,
Exatamente, uma colega veio falar sobre isso. Ela acha o Freud muito machista, enfim, ela é feminista, né? Eu também sou, só que eu entendo todas essas questões, né? Que ele é um homem fruto do seu tempo, que ele via as coisas da maneira como ele aprendeu, como ele estava inserido ali naquela sociedade. Então eu estava explicando para ela assim que a minha visão, né, de tudo que eu já vi, que eu já li, é que não é inveja de ter o pênis, era do que o pênis significava e ainda significa até hoje. É mais por aí mesmo. Mas ele disse, né? A gente não pode dizer também que ele não disse que a menina tinha inveja do pênis. Ele disse. Só que aí depois, no próximo texto, ele diz, ó, o que eu estava dizendo primeiro é a nível inconsciente, segundo é a representação do poder através do falo, a representação fálica nesse sentido. Sim. Obrigada. Obrigada. E só complementando a Tailândia, essas relações de poder, elas são vigentes, né? Elas são vigentes até hoje. E o símbolo fálico aí realmente é esse poder, né, imposto. Sim. Então, eu só queria falar uma outra coisa, Isabela, que eu tô achando tão legal. Eu achei fenomenal. Eu achei fenomenal a sua fala que você disse aqui, ó, que a marca da entrada na psicanálise é quando eu paro de dizer do outro e começo a falar de mim mesmo. Então, isso para mim foi assim, abriu o meu olhar, sabe? Descortinou muitas coisas. Obrigada pela sua... Descortinou. Obrigada por essas palavras. Pois é, gente, acho que podemos encerrar, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Tá, eu quero agradecer muito a participação da Isabela, muito, muito mesmo. Inclusive, eu convidei ela naquela semana, aquele mês, né, de junho que a gente estava tendo várias palestras, mas não deu naquele momento, mas agora ela está conosco. Então, Isabela, as portas aqui estão abertas para você, assim, né? Aquele discurso assim que voltar às aulas presenciais, a gente poder realmente organizar um evento, algo, né? E poder falar sobre a psicanálise. Inclusive, a Isabela, você escolheu a psicanálise, acho que bem no comecinho, né, também da faculdade. A Isabela já foi minha monitora na faculdade. Então, é isso, muito obrigada, Isabela. Inclusive, a Isabela tem rede social, tá, gente? Tem o Instagram dela profissional, tem, né, o contato. Acho que eu vou mandar, não vou mandar o seu slide para os meninos, que eles têm que fazer uma síntese, tá? Não, por enquanto, não. Por enquanto, não. Senão eu sei que vai ter alguns que vai falar assim, opa, copiar e colar, entendeu? Aham. Então, mas aí eu vou disponibilizar lá para eles o seu contato, tá? E o seu e-mail e sua rede social. E se os meninos quiserem entrar em contato com você, né? Assim que tiver os próximos eventos, a gente vai te convidar com certeza. Muito obrigada. Tá bom? Só para fechar, eu não sei se estava todo mundo aqui, eu sou membro da diretoria da Associação Livre Escola de Psicanálise, e agora, dia 4 de setembro, a gente vai começar um grupo de estudos. Eu vou coordenar o grupo de estudos, então, se quem tiver interesse, pode falar comigo. O grupo de estudos é dividido por tema, e o primeiro tema é o inconsciente freudiano. Então, a gente vai falar muito de todas essas questões que a gente começou a falar aqui hoje. Então, quem quiser, só falar, a Grazi vai passar os contatos para vocês, é só entrar em contato que a gente se organiza. É grátis e vai ser online, né? Então, estão todos muito convidados. E, assim, muito obrigada pela disponibilidade, pelas perguntas. Nossa, transmitir a psicanálise para uma turma que fala com você
online é um desafio. Muito obrigada mesmo, Grazi. Nossa, muito obrigada pelo convite, pela confiança desde sempre. E sempre que possível estarei aqui com vocês. Então tá ótimo, gente. Então vamos finalizar. Uma boa noite. Eu mandei o link para vocês para fazer a síntese, tá? Pelo Google Forms. E vou mandar as informações tudo lá no grupo. Muito obrigada, Isabela, mesmo. Uma boa noite, gente. Boa noite, um beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.